Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui no capítulo 13, um outro ponto bem importante é nós entendermos que o capítulo 13, obviamente, é a continuação do capítulo 12, que por sua vez é a continuação do capítulo 11, onde foram dadas instruções a respeito da ceia do Senhor. E no capítulo 10 também se falou do corpo de Cristo, e falou-se do cálice e do pão. E no capítulo 11 falou-se do pão e do cálice, inverteu a ordem, porque para você chegar no capítulo 11, você tem que passar pelo capítulo 10, que fala primeiro do sangue, da representação do sangue, que é o vinho, e depois do corpo, do pão, que representa o corpo de Cristo. E quando entramos então no capítulo 11, quando celebramos a ceia do Senhor, é primeiro o pão que é mencionado, pelo qual damos graças, e depois o cálice, que damos graças, que representa o sangue de Cristo. Uma pessoa, para chegar no corpo, ou para chegar na ceia do Senhor, ela tem que ser convertida. E a conversão, ela tem que passar primeiro pelo sangue de Cristo, para depois fazer parte do corpo. 1 Coríntios capítulo 10. Uma vez parte do corpo de Cristo, ela pode então celebrar a ceia do Senhor, recordando o Senhor morto no pão, né? A recordação é o pão, representa o Senhor na morte, sempre lembrando que o Senhor não falou assim, fazer isso em memória dos seus pecados. Então, a ceia do Senhor não é um momento para nós nos lembrarmos dos nossos pecados. Ou fazer isso em memória da sua salvação. Também não é o momento. A gente sabe que a morte de Cristo, o sacrifício dele, representa a nossa salvação. Mas não é o momento. Fazer isso em memória de mim. Agora sim. Então ali nós estamos lembrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua morte, representadas pelo pão e pelo vinho, um separado do outro, porque na morte o sangue fica separado do corpo, como ficou o sangue do Senhor. Sempre lembrando que o sangue que nos purifica dos nossos pecados não é o sangue que saiu da sua testa quando colocaram uma coroa de espinhos. Não é o sangue que saiu das suas costas quando ele foi açoitado. Não é o sangue que saiu das suas mãos e dos seus pés quando foram pregados numa cruz. É o sangue que saiu do seu lado. Não é o sangue de Cristo vivo que nos purifica dos nossos pecados. É o sangue do Cristo morto, quando o soldado enfiou uma lança no seu lado e saiu ali sangue e água, né? Então, sempre lembrando isso, porque muita gente pensa que o sangue é o sangue em geral, das feridas dele, do sofrimento e nada disso. É o sangue de Cristo morto. Ele sofreu o juízo de Deus vivo, ao contrário dos que morrem nos seus pecados e vão sofrer o juízo de Deus depois da morte. Ele não. Ele foi julgado por Deus por causa dos nossos pecados. Ele foi feito pecado ali na cruz e julgado por Deus ainda vivo, em vida. Ninguém jamais terá essa experiência que ele teve, de sofrer em vida, pelos pecados. Ele sofreu, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.